Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Luminous Podcast. Meu nome é Bernardo Costa, hoje eu tô acompanhado do Luca Prata. Prazer. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial, que viajou lá de Caxias do Sul. Caxias do Sul. Só para visitar o Luminous Podcast, tá? Mentira, não. Mas ela veio nos prestigiar e a gente tá muito honrado pela sua presença aqui, né? É um prazer pra gente estar entrevistando você. E é isso, seja muito bem-vindo ao Luminous Podcast, Lilian Escorteganha. Muito obrigada pelo convite, pela recepção. E não é só estar aqui, é uma oportunidade muito importante, é uma oportunidade de mostrar o trabalho da gente, de poder promover saúde, né, para as pessoas que estão assistindo. Então, é uma honra estar aqui com vocês, fico muito feliz de participar. É isso. A honra é toda nossa. Queríamos começar você falando um pouco, né, sobre você, sobre o seu trabalho, qual é a sua abordagem, né? O pessoal da psicologia fica curioso para saber. Então, gente, a minha abordagem é quase que uma paixão, assim. Eu acredito que não é só minha, mas geralmente quando os psicólogos conhecem essa abordagem, acabam se apaixonando. A gente brinca que é como quando a gente tira... Vocês já viram aquelas piscinas infláveis, aqueles, né? Quando a gente tira da caixa, elas são pequenininhas e aí elas expandem e depois a gente tenta dobrar de volta, nunca mais a gente consegue botar na caixa de volta, né? Porque expande. E quando a gente aprende a terapia do esquema e vivencia ela, a gente expande também. Então, por mais que a pessoa daqui a pouco não fique nessa abordagem, ela não tem mais como voltar para a caixa, se ela vivenciar a terapia do esquema. Então, a ideia é que a gente possa vivenciar a terapia do esquema, porque a terapia do esquema, que é a abordagem que eu utilizo e que tantos outros psicólogos também são apaixonados, ela é uma terapia vivencial. Ela consegue nos levar a níveis mais profundos e o grande ganho que eu acredito que a gente tem é que a gente se transforma junto. Enquanto terapeuta, eu sempre digo que o cliente só vai até onde o terapeuta já foi. Então, se o terapeuta não conseguiu ainda se explorar em certas áreas, se ele não conseguiu vencer certas questões e nem ao menos sabe delas, porque a gente não é perfeito, a gente está sempre em construção, o cliente provavelmente vai apresentar resistências naquela área. E muitas vezes a gente diz que o cliente está resistente, mas muitas vezes quem está resistente é o terapeuta. Então, é uma abordagem fantástica. Então, eu estou aqui trazendo a questão da terapia do esquema, porque eu acredito que é uma abordagem no Brasil ainda nova, é jovem, embora em outros países ela já tenha mais pesquisas, já tem um nome mais consolidado. Mas eu acredito que se a gente consegue divulgar, a gente também, nesse universo de 450 mil psicólogos no Brasil, a gente também consegue formar um exército aí preparado para ajudar nessa grande epidemia que a gente tem de adoecimento mental nesse nosso país, né? Gigantesco aqui, continental. Bacana demais. Você poderia falar um pouquinho mais sobre o que é terapia de esquema? Tem muita gente que escuta a gente e não conhece, assim, né? Você poderia falar um pouco mais a respeito? Vamos falar, sim, vamos falar. Então, a terapia do esquema, ela é uma abordagem integrativa. Vamos pensar que o Jeffrey Young foi um grande gênio, assim, porque ele conseguiu juntar muitos saberes que pareciam incompatíveis. E a gente tem ainda, vamos pensar, aquelas pessoas mais puristas que ainda pensam que é incompatível, mas eu acredito que tudo que é do ser humano tem algo que se compartilha, a tal da humanidade compartilhada. Então, a gente tem, vamos pensar, os cognitivistas, que defendem uma bandeira, os psicanalistas outra, a gente tem os da Gestalt, a questão mais experiencial, e parece que tudo é muito contraditório, mas o Jeffrey Young, ele teve uma capacidade de integrar numa abordagem todas essas, vamos pensar, ele foi buscar nuances dessas abordagens para fazer uma grande colcha aí que pudesse acolher as demandas que ele tinha na TCC, que ele não estava conseguindo dar conta só com essa abordagem. Então, não é desprezar nenhuma, mas sim integrar o que cada uma tem vamos pensar, de mais funcional ali para a questão do cliente. Eu me recordo, na universidade, a minha grande questão era, eu gostava muito do entendimento psicanalítico porque ele ia muito profundo, mas ele não me dava ferramenta. Então, era como se eu ficasse ouvindo a pessoa e pensando, realmente, é isso, mas e daí?
que eu faço com isso? E o que eu vou fazer com isso? Exatamente. E a pessoa também ficava lá me olhando. E aí a gente era treinado a fazer caras de paisagem cada vez melhores, né? Fazia parte do treinamento isso. Então, a pessoa contava algo chocante e a gente... Uhum. Então, assim, nós éramos treinados. Inclusive, para encontrar a pessoa na rua e muitas vezes até atravessar a rua, porque era tão desconfortável que era melhor nem encontrar a paciente, né? Era algo... Tinha que manter o semblante, né? Isso, era quase que era algo até caricato assim do terapeuta. Aqui, fale mais sobre isso. Naquela época não tinha meme, porque nem, aliás, mal a gente tinha um celular, né? Agora já virou meme. Então, e aí chega uma pessoa que diz, não, peraí, dá para fazer esse entendimento psicanalítico, porque eu acho que o interessante da terapia do esquema é que não é assim, isso não serve, eu não quero, isso também não serve. Não, peraí, deixa eu ver o que funcionou aqui. E vamos ver o que funcionou aqui. E quem sabe a gente junta esses 2 que funcionaram, esses 3, 4, e junta ainda a questão da neurociência, porque o Jeffrey Young ele tem uma possibilidade que esses pesquisadores não tinham. Ele tem neuroimagem. Então, a gente pode, por exemplo, fazer um exercício de imagem, que depois eu vou entrar um pouquinho mais nisso da terapia do esquema, se vocês quiserem, claro, da questão dos exercícios de imagem, a gente pode ver lá como que o cérebro está funcionando durante um exercício de imagem. Então, o que antes era quase que intuitivo, eu vi que o paciente melhorou, eu vi que ele teve mudanças, agora a gente pode comprovar. E a gente pode saber que áreas do cérebro estão irrigadas, que são as mesmas, por exemplo, de quando se imagina, são as mesmas de quando a pessoa está vivendo. Então, pensa que ele pôde fazer essa junção. Então, ele trouxe a questão do Bowlby com a psicanálise, entendendo os modelos com os quais essas crianças formam o mundo, que depois derivou para os esquemas. Ele trouxe a questão da técnica da TCC, do trabalho, da mudança comportamental. Da estrutura, né? Exatamente, porque senão a gente ficava meio que solto. Vamos pensar que o Freud falou do tal do ponto de Capton, que a maioria das pessoas nem entenderam, que era muito complexo, né? Vamos pensar, a psicanálise em si, né? Trouxe a questão de como que é o nome do pai, seria esse estruturante, mas é muito complexo de como que a gente vai trazer essa estruturação para o atendimento clínico. E para o estudante de psicologia é apavorante, porque como se fosse, eu estou aqui estudando psicologia, eles ficam falando... Eu lembro que eu tive um semestre todo na faculdade, olha como me marcou, porque faz um tempo. E não é que eu tenho aquela memória maravilhosa, não, viu? A gente falou da tal da escutativa de Bleger. Gente, a escutativa, vocês têm que ter escutativa. E eu ficava pensando, escutativa... Mas aí eu vou ficar escutando, sim, entendendo o silêncio, entendendo... Mas e aí? O cliente fica dizendo, e aí? O que né? Troca comigo, se relaciona comigo. E o terapeuta aqui, no seu papel. E quando a gente vai para a abordagem da terapia do esquema, a gente começa a entender que nós temos esquemas que são, vamos pensar, que ele trouxe dessa abordagem que ele juntou, porque ele se inspirou também no Bowlby, que é um entendimento psicanalítico que ele entende que a gente tem modelos internos de funcionamento, os tais dos MIFs para ele, para essa abordagem. Então, que é como se a gente, desde pequeno, na relação com os cuidadores e com as pessoas que nos cercam, a gente vai fazendo estruturas, lentes, com as quais depois a gente interpreta o mundo. É como se a gente fosse criando enredos internos que depois a gente acaba replicando em todas as relações. Olha que interessante isso. Então, é como se a gente criasse esses dramas internos e depois a gente vai procurar pessoas pela vida que se encaixem nesse drama. Né, como modelos. Eu digo para os meus clientes assim, que é como se fossem formas de bolo, que a gente não enxerga. O que a gente enxerga? Os bolos. Então, a gente diz, eu não aguento mais, na minha vida só tem bolo redondo de chocolate, eu quero um bolo quadrado de baunilha, eu não aguento. Mas eu tento trocar o sabor do bolo e cortar e tal. Mas eu não entendo o que foi a forma lá atrás, os ingredientes disso. Você não tem, muitas vezes, consciência do que é essa forma, né? É isso que entra muito aquela questão de reprodução de relacionamentos tóxicos, né? A pessoa está sempre com o mesmo tipo de relacionamento, ela reclama disso, mas ela continua reproduzindo, né, as mesmas relações. Exatamente. Sabe o que acontece que é muito interessante na clínica?
chegam as pessoas e dizem assim, eu não aguento mais. Eu só me envolvo em relacionamentos abusivos. Agora eu vou mudar. E existe realmente uma parte dessa pessoa que quer isso. E o terapeuta, ingenuamente, porque é o que a pessoa está nos dizendo, é o que a gente tem para trabalhar ali naquele momento, entende que aquela pessoa realmente quer mudar. E uma parte dela realmente quer. Mas enquanto essa parte quer, existe uma outra parte dela que está trabalhando contra. E existe uma parte dela que quer permanecer naquele ciclo de repetição, porque existe esta forma. E essa forma, ela precisa ser modificada. Não adianta a gente querer modificar o bolo, ou seja, esse relacionamento aqui é o bolo, mas a forma é aquela lá. Então, muitas vezes o cliente ele não quer voltar lá, ele não quer trabalhar isso, ele quer falar da relação atual. E o terapeuta entende, opa, a pessoa quer mudar. Então, vamos falar da situação atual, vamos trabalhar com resolução de problemas. E aí foi que o Jeffrey Young entendeu que aí também a TCC tinha certas limitações, porque o terapeuta ele acaba querendo ajudar a pessoa a resolver o problema. E isso é um peso enorme, porque nos coloca um peso nas costas que é uma responsabilidade. Porque se eu digo para a pessoa que esse relacionamento é bom ou ruim e acontece alguma coisa, a responsabilidade é minha. Só que aí a gente começa a entender, não, peraí, esse problema está acontecendo aqui porque tem uma forma. A gente precisa ir lá, a gente precisa olhar para isso. Para que isso não se repita. Por quê? Porque aqui nessa parte tem uma parte que tem uma voz, né? A gente chama de vozes, né? Aí não é aquela voz que vem alguém no ouvido falar, ei, você, né? Ei, você, eu sei o que você fez no verão passado. Na verdade, uma sensação que a pessoa tem, mas é como que um pensamento, uma crença que vem e diz, olha só, hein, vocês estão na baladinha, né? Vocês mais jovens, olha só, aquela ali, deu match, foi, não sei, olhei para ela, é ela. E a gente acha que a gente está escolhendo. Só que muitas vezes, e vão pensar, né? Em grande parte das vezes, essa química se dá porque tem um cheirinho de casa. Uhum. É inevitável a gente citar o Freud aí, né? Desde a obra que ele fez, Mais Além do Princípio do Prazer, a compulsão à repetição, né? Como que a gente, de certa forma, leva muita coisa lá de trás para os dias atuais, né? Existe algo de infantil no adulto também, né? E isso é muito interessante porque, igual você falou, a limitação da TCC muitas vezes se encontra nesse lugar de argumentar racionalmente para tentar fazer com que a pessoa resolva o problema dela. Mas o problema não é só racional, né? Existe algo de emocional ali profundo, né? E que a gente precisa olhar para isso, tomar consciência disso. E sabe o que é interessante nisso? É que a gente aprendeu, porque nós temos aí, vamos pensar, um neocórtex maravilhoso, super desenvolvido, e a gente aprendeu a se orgulhar dele, mas vamos pensar o seguinte, no fim das contas, quem governa tudo é a emoção. Porque vamos pensar o seguinte, estoura um alarme de incêndio aqui, é luta ou fuga, é corrida, corre. Né? A gente pode ver, por exemplo, a gente escuta um tiro, um corre, um paralisa, um se esconde. Ninguém fica pensando muito porque ninguém bate bolo com a casa pegando fogo. Então, é muito importante a gente saber que o cognitivo é maravilhoso. Né? E ele nos leva a decisões quando a gente consegue estar, vamos pensar naquele estado da arte, né? A gente consegue estar bem, a gente está tranquilo. Mas com as emoções ativadas, quem vai governar é um outro campo. É o lobo límbico, é aquele luta, fuga, paralisação. E essa não é uma parte muito evoluída nossa, mas é uma parte que foi necessária para a sobrevivência. Então, assim, a emoção ela é muito rápida. É aquela questão que muitas vezes a pessoa diz assim, quando eu vi eu já tinha feito. Eu não sei porquê, mas eu mandei aquela mensagem às 3 da manhã para a pessoa. Agora eu já fiz. E aí depois a pessoa para pensar por que eu fiz isso, gente? Por que eu fiz isso, mas a gente já fez? Então, assim, tem algo que é muito emocional e a terapia do esquema, ela traz a questão de que as memórias límbicas, as traumáticas, essas que formam as estruturas e os esquemas, elas estão armazenadas em outro lugar. Então, é como se ela tivesse armazenada no lobo límbico e os nossos traumas também estão ali. E eles são de difícil acesso. Então, assim, quando a gente fala dessas ativações esquemáticas que fazem a gente escolher parceiros, que fazem a gente
ter um surto e brigar, de repente, no trânsito e depois dizer por que eu fiz isso, a gente está falando de ativações que estão numa área que são, muitas vezes, parcialmente conscientes ou, às vezes, não são conscientes. Então, quando a gente vai trabalhar o consciente, quando a gente vai trabalhar questionamento socrático, quando a gente vai trabalhar esse tipo de técnica, é maravilhoso, é super importante. A terapia do esquema tem um tripé, cognitivo, comportamental e vivencial. Mas a gente entende que para chegar nessas memórias que formam essa forma de bolo, que a gente sabe que depois vão, inclusive, modelar o cérebro em estrutura neural mesmo, é uma malha neural que se forma. Quando a gente fala desse trabalho, a gente precisa de técnica vivencial, a gente precisa de uma ativação emocional equivalente, a gente precisa de um nível ótimo de ativação emocional para conseguir entrar no límbico. Eu digo que uma metáfora interessante que eu gosto é que o nosso límbico é como um castelo que só se entra com senha. A gente precisa estar acompanhado de quem tem a senha, e quem tem essa senha é a emoção. Então, a gente vai ter que proporcionar para o cliente uma emoção durante a clínica semelhante, né, àquela do trauma, para que essa emoção seja o fio condutor que vai nos levar à situação traumática. Porque o cliente ele não vai fazer isso por livre, espontânea vontade, por uma questão de defesa do próprio esquema. O esquema não se entrega. É a mesma coisa que a gente pedir para o bandido ajudar a gente a resolver o caso do roubo. O esquema ele não vai se entregar assim. E não adianta a gente ficar brabo. Sim, mas o cliente veio me procurar para terapia, mas ele não ajuda. Ele não fala nada. O terror dos terapeutas evitativos chega, não sei, e não fala nada. E o terapeuta fica puxando, ele não continua. E a gente diz, mas por que veio, então? Está pagando a hora porque uma parte dele quer muito, como eu disse. Ele vem e nos diz, eu quero melhorar. Mas ele tem toda uma outra parte emocional que tem um peso muito forte trabalhando contra. E o terapeuta precisa aprender a identificar essa parte, porque senão existe um inimigo oculto na sala. E se esse inimigo não é identificado, ele vai boicotar o tratamento. E a terapia do esquema trabalha com Mose. Tu falou uma coisa muito interessante, porque tu disse assim, todo mundo tem um lado infantil. E na terapia do esquema a gente trabalha com esses lados. Então é o lado criança, é o lado crítico sabotador, esse crítico internalizado que vem dessas vozes traumáticas que vão pensar se juntando num grande Frankenstein que depois vai nos atormentar pela vida, né? E a gente tem os modos de enfrentamento, aqueles que a gente aprende para se defender. Então, eu posso ficar manipuladora, eu posso ficar... E não é sempre. Aí, muitas vezes, a gente diz, nossa, mas aquela pessoa é tão chata com o fulano, mas é tão querida com o ciclano. Essa pode ser falsa, ou é uma pessoa... E não, nós temos lados. Claro que algumas pessoas têm uma dissociação maior, mais patológica, e outras menor, mas uma pessoa ativada pelos seus esquemas, vamos pensar essas estruturas mentais, que pode ser de defeito, pode ser de privação emocional, de fracasso, de vulnerabilidade, que daí é muito medo, de grandiosidade. Uma pessoa ativada pelos seus esquemas, ela sempre está delirante. Porque aí a gente diz, mas delírio, Lilian, delírio é coisa de psicótico, mas olha só, se eu estou aqui ativada com vocês agora e começo a ativar um esquema de abuso lá da infância, de abuso. Na infância, eu era muito maltratada, as pessoas me xingavam, eu sofria bullying. E aí, de repente, eu olho para cá e eu te vejo revirar os olhos para mim. E aí eu começo a pensar, por que ele revirou os olhos para mim? Eu acho que ele não vai com a minha cara. Ele está me debochando. Tem um quê de alteração de pensamento aí, né? Exatamente. Um nível meio delirante, de fato. Exato. E assim como tu pensas, tu és, né? Vamos pensar que isso é tão antigo que chega a ser bíblico. Eles já falavam disso, que a batalha era na mente. Então, assim, a nossa batalha é na mente. E aí eu já nem enxergo mais ele. A minha batalha se estabeleceu aqui. E agora, o que ele falar já não me interessa mais. Porque tudo que ele falar, eu vou entrar numa distorção cognitiva. Vai entrar pelas lentes esquemáticas. Então, daqui a pouco ele vai dizer, e tu quer mais um café? Por quê? Tá dizendo que eu tô com sono? Tá querendo dizer que eu tô apagada? Então, tudo que ele falar, eu vou distorcer. E o pior, olha que interessante isso, porque o esquema, ele se retroalimenta. Eu vou distorcer o que ele está falando numa espécie de delírio mesmo. E olha que pensa bem, eu não estou falando de uma pessoa que é doida. Não, nem não, nada de jeito disso. nenhum. E nem estou falando esses termos. Eu não estou falando de alguém que está psicotizando, nem nada disso. Eu estou falando de uma pessoa
normal, que está aqui conversando com a gente, o teu vizinho, teu colega, né? E essa pessoa está te olhando e vão pensar, e tu não tem nem noção do que eu estou pensando. Talvez tu tenha, talvez tu comece a notar que eu estou estranha, que eu estou, de repente, mas é como se tu notasse, mas o que ela tem? E esse feeling o terapeuta precisa desenvolver, que é o que o Gendlin chamava de felt sense. É algo que a gente sente. Tu pode não saber o que eu estou pensando, mas de repente tu vai olhar que eu começo a me remexer aqui, que talvez eu já comece a mudar minha cadeira de posição, e tu começa de repente a sentir uma sensação. Isso é importante. Na terapia do esquema, o que o terapeuta sente é material terapêutico. Você tá falando isso, assim, me vem na mente Gestalt o tempo inteiro, assim. Desde quando você falou sobre evocar esse afeto dessa experiência originária para ser o fio condutor, né, do tratamento, e essa parte também da questão de você observar como é que tá o corpo do paciente, né? Como é que tá a linguagem não verbal dele, o que ele tá dizendo ali para você, e você ser fiel àquilo que você tá sentindo também, né? Assim, pô, tô sentindo o paciente desse jeito, ele tá falando meio... A forma como ele tá falando tá esquisita, né? Isso. Como é que é isso? Vou apontar isso daqui. Muito legal. Isso é interessante porque o terapeuta, muitas vezes, ele reprime isso. Ele fica muito racional. Então, por exemplo, o cliente está estranho. Vamos seguir no meu exemplo aqui do abuso. Percebe, nossa, a Lilian está diferente. Ela estava conversando comigo, de repente agora ela está olhando para o lado, ela está agitada, mas aí, de repente, um esqueminha teu se ativa. E a gente começa a ciclar os modos. Depois a gente vai falar da química esquemática, porque é assim que se dá. A gente chama de ciclar modos. Então, pensa, eu ativei o esqueminha de abuso. Eu gosto de uma metáfora bem bacana que é assim, ó. É como se eu tivesse um botão. Se eu não tenho esquema de abuso, daqui a pouco a gente tem uma discussão, tu pode até falar alguma coisa, mas eu não vou ficar super ativada emocionalmente. A emoção não vai ser desproporcional. Mas se eu tenho esquema, é como se eu tivesse o botão aqui no meu corpo. E a situação gatilho, ou seja, aquela viradinha de olho que tu deu, é uma situação gatilho, veio como um dedo, assim, pá, apertou meu botão. Nisso é como aquele Homem de Ferro. Eu monto a minha armadilha Transformer, assim, né? Eu monto, eu me transformo. E aí, nesse momento, eu já estou em modo de enfrentamento. Ele é invisível, porque a batalha é na mente, mas eu já estou armada. Eu estou armada. E nesse momento, se tu está conectado comigo, tu tem uma sensibilidade, tu já, tem alguma coisa acontecendo aqui. Mas assim, aí daqui a pouco tu invalida isso. Tu diz, nem vou prestar atenção nisso, segue, vamos lá, vamos para o protocolo. Qual que era a agenda da sessão de hoje? Né? Até porque é ruim enfrentar modo de enfrentamento, porque intuitivamente o teu límbico, porque os límbicos se conectam, a gente tem essa capacidade de sentir o outro. É ruim sentir a armadura do outro, porque pensa, tá ali querendo conectar, tá querendo ajudar a pessoa, e de repente a pessoa... E aí a gente quer fingir que não viu, né? Vamos passar isso reto, vamos pular, mas não adianta. Porque nesse momento a gente tem uma armadura aqui. Então vamos supor que ele pega e diz assim, vou entrar no meu protetor racional, que também é um modo de enfrentamento na terapia do esquema. E ele começa, então, Lilian, vamos para a pauta de hoje. E aí eu aqui ativada no meu esquema, o que você quer dizer com pauta de hoje? Você está querendo dizer que eu saí da pauta, por acaso? E aí a gente começa uma batalha. E aí ele diz, não, Lilian, a pauta que nós tínhamos para a sessão de hoje. A gente vai seguir aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 itens. Aí eu, não, mas o que tu quer dizer com isso? Tu não está entendendo que hoje eu quero falar de outro assunto? E começa uma batalha entre terapeuta e cliente. Não entrar nesse assunto que está incomodativo para o cliente entra muito no que o Carl Rogers falava, que a gente tem que ser congruente. Né? Então, você dar esse feedback e trazer o que você está sentindo como terapeuta é muito importante para o vínculo. É super importante, mas demanda uma coragem. Nossa, é uma prática também, né? Eu imagino. É uma prática, a gente precisa ser treinado nisso, porque por incrível que pareça, nesse momento, o terapeuta precisa, de certa forma, mostrar uma vulnerabilidade. Porque ele pode ser rejeitado pelo cliente, ele pode ser que o cliente entre e diga assim, mas também essa terapia aqui, eu estou vindo, não está me adiantando. E o terapeuta, ele tem receio disso. Porque ele está vendo que o outro está armado, ele está sentindo que tem uma armadura ali. E se alguém está de armadura, é porque que comecem os jogos, né? É uma arena. Então, assim, a gente precisa entender como terapeuta a não levar isso como um ataque pessoal. Entender que faz parte do funcionamento do cliente e que atrás desse muro espinhento,
que muitas vezes a gente enfrenta e muitas vezes eles nos atacam mesmo, só que isso não é eles, é um modo. É um modo. E que atrás desse modo tem alguém pedindo ajuda. Uhum. Isso eu queria até entrar um pouquinho, porque quando eu comecei a ler o livro de Terapia do Esquema, eu cheguei nessa parte de modos e falou muito sobre a relação entre modos e dissociação, né? Que existe, de certa forma, uma associação, né? Do modo, às vezes, ele tomar conta ali. Essa é uma parte que não está muito integrada no self, né? A gente pode até abordar o conceito de self para terapia do esquema, mas, assim, o modo assumir as rédeas, de certa forma, do que a pessoa faz, o que ela pensa, do que ela, enfim, observa, sente. Então, assim, eu acho muito interessante como que, quando a gente não tem consciência desse modo, a gente se torna um pouquinho mais refém dele. Quando a gente começa a ter consciência dele, aí, peraí, a gente tem um olhar de fora. Tô observando o que está acontecendo aqui. Isso, é a luz da consciência, né? A verdade os libertará. Enquanto a gente está cego ali, gente, o pior escravo que existe é aquele que não sabe que é escravo. Já estava dito isso. E a gente tem não é um pouco refém, é muito refém. Porque quando o modo toma conta, a pessoa, dependendo do grau de consciência que ela tem, ela se transforma. É outra pessoa. E daqui a pouco vocês já viram isso nas próprias relações, nos pais, nos amigos, na namorada. É como se estava tudo bem. De repente a pessoa... Que bicho te picou. Que modos são esses, né? Que é isso? Quem é essa pessoa que está falando? E, na verdade, é muito interessante essa pergunta que a gente usa na terapia do esquema, inclusive. Que modo é esse que está falando? A gente fala. Porque esse lado, com quem que eu estou falando? Se eu não sei com quem que eu estou falando, eu também não sei como me portar. Então, se eu não sei que lado do meu paciente está falando naquele momento, eu também não sei. Porque, por exemplo, assim, vamos pensar. Temos ali uma dissociação. E aí, pensem na questão do desenvolvimento que a gente entende na terapia do esquema. É como uma escadinha. Então, dependendo da fase da criança, ela tem necessidades específicas. Por exemplo, quando a gente nasce, a necessidade nossa principal é de conexão e pertencimento. A gente tem muita necessidade de conectar e pertencer a um lugar. Isso é como um alimento para a criança, não é capricho. Então, assim, não é criança, o ser humano, isso foi feito em experimentos, por exemplo, na época da guerra. Eles tinham na Alemanha hospitais, eles tinham recursos, né? E tinham hospitais maravilhosos, com muitas enfermeiras, com alimentação balanceada, brinquedos. Então, aquelas crianças tinham muitas coisas, crianças que não tinham mais os pais da guerra. E aí, o que acontecia? Essas crianças ainda assim adoeciam, ainda assim tinham muitas questões que eles não conseguiam entender o que era. E era o que acontecia ali. Trocavam muito os cuidadores. Elas não tinham uma referência. Era com quem que eu vou me conectar? Então, se entende que nós, seres humanos, nós temos uma necessidade de conexão e pertencimento. Então, a gente sabe que essa é a primeira fase. Então, isso a gente chama de domínios na terapia do esquema. Se me faltou aqui nessa primeira fase, segurança, afeto, conhecimento, cuidado, a primeira fase, a minha escada já é meia torta. É como se o alicerce da minha casa, que o batistaca... Eu tenho uma grande dúvida sobre isso, porque, curiosamente, eu estou tendo terapia do esquema na faculdade essa semana. Ai, que maravilha! Não é curiosamente, é uma notícia ótima. Pois é, a gente fez uma votação de quais das terceiras ondas que a gente iria estudar e terapia do esquema foi uma das duas. Ah, que legal. E, assim, estudando, a professora comentou, né, que quando a gente tem uma dessas necessidades básicas não atendidas, a pessoa vai desenvolver um padrão, que seria muitos esquemas, para lidar com aquela situação. Isso funcionou em algum momento para se preservar, isso foi se perpetuando ao longo do tempo, mas com a mudança do ambiente, das situações, hoje isso acaba sendo disfuncional para ela. A minha grande dúvida é, existe a possibilidade de uma necessidade não ter sido atendida, um esquema foi desenvolvido, mas hoje não necessariamente ele é disfuncional? Existe a possibilidade, mas vamos pensar o seguinte, o que é um esquema? Se a gente entender o que é o esquema, ele pode ser funcional em alguma situação, mas a questão é que o esquema é uma estrutura rígida. Então, o que acontece? A tendência de uma estrutura rígida é que a gente continue utilizando ela
sem flexibilidade. É a mesma coisa o seguinte, lá atrás existia o telefone que a gente discava, que vocês nem sabem o que era, eu acho, né? Na casa da minha avó eu conheci. Na casa da minha avó. Ótimo isso, tá. Então, é exatamente isso, discava e tal. Ele era bom, né, naquela época. Agora, hoje em dia, eu posso procurar onde eu quiser. Eu acho que nem existe mais conector para aquele tipo de telefone. Então, assim, ele é rígido, ele não tem uma flexibilidade para que eu possa transformar. Cristalizou, né? Ele cristaliza. E um esquema é uma estrutura rígida de mundo. Então, assim, o que é um esquema, por exemplo, lá da infância que se formou? Por que ele é disfuncional? Vamos supor um esquema de falta mesmo, de abuso, ou de privação emocional. Eu tinha lá, nessa fase de conexão, uma necessidade de conexão, e aí meus pais eram frios. Não tinha uma questão, mas eles não tinham... Eles próprios tinham esquemas e não conseguiam conectar comigo, não tinham olho no olho, não tinha carinho, não tinha afeto. Aí eu formo um esquema de que as pessoas são frias. Eu não consigo flexibilizar isso e dizer, hoje eu quero pensar que as pessoas são frias. Hoje não. Hoje é que hoje estou legal, hoje eu não quero pensar. Amanhã eu perco o controle disso. Ele generaliza, ele vai para a generalização. E como é que eu vou ter controle disso? Então, o esquema, a priori, é uma estrutura rígida. E estrutura rígida, a gente considera que quanto mais rígido, menos saudável. Porque a gente precisa saber que, sim, tem uma pessoa que ela é uma pessoa abusiva, tem outra que não é, tem a pessoa que às vezes ela fez alguma coisa que foi abusiva, mas outra vez não. Então, cada situação eu preciso flexibilizar. No momento que um esquema se forma, a tendência que eu tenho, até por uma economia de energia cerebral, é generalizar. É isso que eu ia perguntar, assim, o motivo pelo qual ele tende a se perpetuar. Esse esquema, ele tende a se cristalizar. Seria por conta dessa economia que ele faz, assim? Como é que é? Pensa o seguinte, quando a gente sofre um medo muito grande, né? Então, para a criança, a privação emocional e o abandono, ele é um medo de morte. Não é um medo pequeno, porque se o meu pai não se encanta comigo, ele vai me largar na rua, eu sou dependente, eu vou morrer, né? Então, assim, o medo da criança é sempre de morte. A gente diz, mas a criança tem medo porque a mãe demorou, sei lá quanto tempo para ir buscar, mas é que para aquela criança, talvez naquele momento, a sensação é, se a minha mãe, pensa um cérebro, não é um cérebro adulto, é um cérebro pouco desenvolvido de uma criança tentando interpretar o mundo. E aí aquela cuidador não vem, ela começa a sentir fome, todas aquelas sensações, eu vou morrer. E aí o que acontece? Cria um registro límbico ali. Então, pensa o seguinte, então esse esquema, ele acaba criando é como se ele tivesse uma prioridade quando a gente vai lembrar de alguma informação. Então, ele acaba, pensa bem, ele acaba se perpetuando porque ele tem uma primazia na recuperação de memórias. Então, todas as vezes que a minha mãe chegou, eu esqueci. Mas essas que ela não chegou, eu não esqueci. Então, ele vai tendo prioridade sobre as outras, né? Por uma questão de ativação límbica de sobrevivência. Então, ele se perpetua. Porque é como se fosse que o meu cérebro dissesse, isso é muito importante. Porque isso pode ser que ela vá morrer. Não é que eu ia morrer, mas o cérebro interpretou assim. Evolutivamente, isso é muito útil. Exatamente. E outra questão que ele se perpetua é que, a partir daí, ele começa a criar uma historinha, uma narrativa. E essa narrativa vira essa voz esquemática que a gente chama, que são as crenças. E essa crença é como se fosse um papagaio o tempo todo falando no meu ouvido. A ACT traz de terceira onda também como se fosse uma vitrola, uma frequência de rádio. E eu sintonizei nessa frequência lá na infância. Fusionou. E a partir de agora, é como se o meu rádio tivesse sintonizado ali. Eu nem me desse conta. Eu acho que só existe isso. Eu nem troco, nunca nem sei que dá para trocar. E fica vindo aquela memória. E aí o que acontece? Aquilo que eu falei, a gente cria um enredo interno e aí a pior situação que a gente perpetua é porque uma vez que eu criei o enredo interno, eu vou procurar os atores especiais para ele. Então, assim, é aquilo que a gente falou de química esquemática. Eu tenho um enredo interno, por exemplo, dessa privação que eu falei para vocês. Eu tinha lá esses pais que não me olhavam, que não me cuidavam. Eu fui criando esse modelo. Fiquei com medo de que eu fosse abandonada, de que ninguém gostasse de mim, mas queria referência. Ninguém se importa comigo. E todo dia eu escuto na minha rádio da desgraça que ninguém se importa comigo. Eu nem me dou conta, mas eu estou escutando isso todo dia. E aí eu começo a sair.
E aí eu encontro alguém, geralmente alguém realmente evitativo, que tem uma dificuldade com relacionamentos, e daqui a pouco alguém me conta ainda que essa pessoa nunca se relacionou sério com ninguém e que fica com um monte de meninas. E aí, de repente, eu digo, nossa, mas comigo vai ser diferente, porque eu olhei e foi amor à primeira vista. Né? E eu acho que eu estou escolhendo isso, ou eu acho que é algo do destino, só que, na verdade, o que, que é? É o faro do meu esquema para encontrar o ator perfeito para o enredo que eu tenho. E aí, quando eu vejo, eu estou num relacionamento e começa, por incrível que pareça, o cérebro ele dá uma espécie de recompensa quando a gente vai em direção ao esquema. É uma sensação assim de, nossa, é ele. Encontrei o que eu estava buscando. A vida toda. Confirmou o enredo. Porque ele me dá uma recompensa porque eu encontrei o ator perfeito. É como se fosse um roteirista, quando eles estão procurando um ator, eles dizem, tem que ser esse. Esse vai ser o perfeito. Por exemplo, o Jack Sparrow, eles procuraram lá o Johnny Depp, tinha que ser ele. Então, a gente olha, esse é perfeito. O cérebro libera uma recompensa, a gente fica feliz. E aí os outros ficam no escuro, né? Ninguém. O que é diferente fica no escuro. Eu nem vejo, porque é muito comum o paciente dizer, gente, mas só tem esse perfil. Porque a gente não enxerga os outros. Porque o cérebro está focado. O cérebro é como um cachorro. A gente joga o osso, ele vai atrás. Então, assim, ele vai atrás de fazer a nossa peça Tem interna. uma necessidade de congruência com a sua interpretação que você dá da realidade, né? Exatamente. Então, assim, se vier, por exemplo, alguém diferente na minha direção, provavelmente eu vou até sentir um incômodo. A gente mas que cara esquisito. Ou daqui a pouco, que chatinho. Ai, que meloso. Vai achar um defeito. Porque não tem. E muitas vezes é muito comum. Então, por exemplo, assim, quem tem esquema de privação, quando alguém é carinhoso, tudo que essa pessoa quer é conexão. Ela precisa disso. Mas quando alguém dá, ela... Que estranho isso. Eu não tenho prateleira para isso. É como se fosse... Ninguém nunca me deu... Agora essa pessoa está sendo carinhosa comigo, e aí ela começa a achar alguma desculpa para afastar, essa pessoa fica quase que intolerável. Por quê? Porque ela está sendo atendida. Então, é por isso que a terapia do esquema é importante, porque a gente trabalha, inclusive, isso. A ideia é que o cliente ele entenda, inclusive, que ele tem esses esquemas, então ele é psicoeducado também nisso, além das técnicas vivenciais, para ele entender o que é essa química. Porque senão, o que acontece? O organismo, além de tudo, quando se trata de química esquemática, libera uma dose cavalar de dopamina. A pessoa fica um tempo completamente dopada com todas essas recompensas aí do sistema de recompensa. E lá pelas tantas ela acorda, né, num relacionamento. Aí depois de um tempo ela diz, o que eu estou fazendo aqui? Né? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é igual ao meu pai. Você é igual a minha mãe, tu está fazendo igual... E aí a pessoa se dá conta, mas ao mesmo tempo ela não consegue resolver esse enigma sozinha. Porque é aquela pessoa... E olha que interessante isso. Mas o que eu acho tão maravilhoso do ser humano e da terapia do esquema é que mesmo num relacionamento... Salvo os relacionamentos de abuso, enfim, que a gente sabe, mesmo nos relacionamentos mais difíceis, a gente tem ali a semente da cura. Porque aquela pessoa que provoca na gente uma emoção semelhante àquela da falta e do trauma, ela tem uma chave. Mesmo que uma pessoa pensa, não é legal essa pessoa, mas mesmo assim ela tem a chave, porque ela conseguiu despertar na gente uma memória traumática. Se essa pessoa está em terapia, por isso é a chance que o terapeuta tem de entrar e cuidar dessa ferida. É uma ferida que está lá. Muitas vezes encoberta, encapsulada. E quando acontece um relacionamento, é como se essa ferida a gente chegasse próximo dela. É uma ativação emocional. A pessoa vai chegar e ela vai vir regressiva para a terapia muitas vezes, porque ninguém me entende, porque eu não consigo me relacionar, porque todas as pessoas me abusam, porque ela está sofrendo. Mas a gente está chegando perto desse núcleo de dor para reescrever isso. É o vizinho chato batendo na porta, né? Tá ali, mas ele tem uma mensagem, Tem aquela uma coisa. mensagem. Exatamente. Eu digo, muitas vezes as pessoas, aí o terapeuta desavisado, o que ele faz? Ele se preocupa em ajudar a pessoa a resolver o problema pontual.
E eu digo, calma, não matem o mensageiro antes de ler a mensagem. Né? Aí o terapeuta, né, precisa ter calma. Eu acho que hoje em dia, o que acontece muito é as pessoas chegarem no consultório e falam assim, eu não quero sentir isso. Eu quero parar de sentir isso. Me faz parar de sentir isso aqui. E não tem mais curiosidade para saber, tá, mas o que é isso que você está sentindo disso sobre você? Né? O que isso pode estar associado à sua história? O que isso diz sobre você? Né? A pessoa não tem mais curiosidade. Ela só quer se livrar daquilo. Quando eu estava estudando sobre ACT, eu li uma analogia muito interessante, que é a da fogueira. Você já viu? Vocês já viram? Conta pra gente. O cliente chegando na terapia e falando, eu não quero sentir mais ansiedade, é a mesma coisa de uma pessoa com uma mão na fogueira falando, eu não quero sentir mais queimação. Ela não tem que parar de sentir a queimação, ela tem que tirar a mão do fogo, tem algo por trás. Então eu achei, abriu muito a minha cabeça na hora que eu li isso, que é exatamente esse ponto. Tem algo por trás daquele sentimento. E o que tu trouxe agora é muito importante, porque tu trouxe uma metáfora, né? Sim. E a metáfora, ela ajuda muito a gente a compreender e ajuda o cliente também, porque essa é uma estratégia da gente driblar defesas, né? Então, por exemplo, tu trouxe a da fogueira, e tem uma que eu gosto muito também, que é do... Bom, a gente sabe que essas pessoas que sobem essas montanhas, o Everest, ou eles vão fazer essas escaladas ou esquiar, muitas vezes eles ficam muito tempo no gelo e congelam as extremidades. E a gente sabe que quando estiver congelado, se necrosar mesmo, ele vai ter que amputar. Então, quando essas pessoas chegam nos resgates médicos, o que acontece? Eles começam a aquecer. E quando começa a aquecer essas extremidades, e ela começa então a reviver, dói muito. Dizem que é uma dor horrível. E eles gritam de dor e o médico ri. Por que o médico ri? Porque se está doendo é porque está vivo. Tá vivo. Então, onde tem dor, tem vida. Mas onde não tem nada, como tu está dizendo, eu não quero sentir nada, é morte. E aí a gente volta para a repetição do Freud e a gente volta para a própria repetição de padrões da terapia do esquema. Porque todo padrão de repetição é morte. Uma pessoa que vive sempre a mesma história, ela é praticamente um zumbi, né? Ela é o Walking Dead. Ou seja, ela está andando em círculos. Ela só está repetindo padrões, ela não está realmente vivendo a vida dela. Ela está sobrevivendo. E por que ela está sobrevivendo? Porque ela está vivendo no límbico, né? O límbico, ele é especialista em sobrevivência. É manter a gente sobrevivendo. Naquele mesmo ciclo, se for todo dia ela acorda, todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Ela acorda, vai lá, faz aquele café, vai para aquele trabalho, volta, fica com aquela pessoa, reclama daquela pessoa, volta para casa, adora. No outro dia ela faz... Então, isso é uma sobrevida. Então, é uma vida esquemática, é uma vida de ativação, porque quando a pessoa está ativada, que a gente chama, né, ativada nos seus esquemas, aí ela está em modo de sobrevivência. Não está vivendo. E não foi para isso que a gente foi criado. A gente foi criado para viver. Mas para isso a gente tem um desafio. A gente tem que ultrapassar os modos. A gente tem que abrir mão dessas cascas. E esse modo criança, nosso e das pessoas, tem medo de abrir mão. Porque é como se fosse, vão me machucar de novo. Vai doer. É pular do precipício sem saber no que vai estar, né? No final das contas, é o desconhecido. É o desconhecido. E aí tu entra numa questão muito interessante. A técnica vivencial, ela faz justamente isso. Ela ajuda o cliente a pular no precipício. Porque na técnica vivencial, até o terapeuta precisa aprender a pular no precipício, porque a gente não sabe o que vem exatamente. A gente estuda a técnica, claro que a gente precisa desenvolver uma expertise, capacidades do terapeuta, mas exatamente para onde o terapeuta vai nos levar, a gente não sabe. Quer dizer, o terapeuta, o cliente, eu digo, e olha, foi um ato falho bem interessante, porque muitas vezes o próprio cliente, o próprio terapeuta, ele acaba se terapeutizando nos casos dos clientes. Eu aprendo muito com os meus clientes. Tem sessões que a gente brinca, que a gente diz, será que quem que vai pagar a sessão? Porque a gente escuta a história deles e leva eles durante, por exemplo, um exercício de imagem a cada lugar, muitas vezes a lugares. A gente acha que vai para uma cena e, de repente, ele vai para uma cena onde ele era um bebê ainda e que ele tem só memórias de sensações e a gente nem imaginava que iria. E a gente está sempre aprendendo. Então, assim, e aí o terapeuta precisa confiar
na técnica e no processo, porque a gente não sabe onde é que vai. Não é um protocolo que a gente sabe, olha, eu vou fazer isso aqui e vai dar nisso aqui. A gente sabe onde a gente quer chegar. Olha, eu quero chegar no trauma, no esquema, e quero ajudar ele a reescrever a história dele para ele mudar esse enredo e parar de buscar esses atores nocivos para a vida dele. Ele vai parar de fracassar no trabalho, nos relacionamentos, eu preciso mexer na forma. Esse é o meu objetivo. Os caminhos por onde a gente vai passar aqui, aí a gente precisa ter confiança no processo e coragem, né, gente? Muita coragem, né? Não é fácil, não é fácil. E aí? Deu nosso horário? Deu nosso horário? Pô, eu queria ficar aqui conversando 5 horas com você. Pô, tava muito bom, mas infelizmente a gente teve que encerrar agora. Mas já fica o convite para uma próxima vez. Não, já tá. Quando você vier pra BH de novo, pode vir pro Luminous que a gente vai te receber que a gente precisa continuar essa conversa. E agora, só para passar as redes sociais, lembrem-se de se inscrever, @Luminous Podcast em todas as nossas redes. Estamos no YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, Deezer, Apple Podcast. Já até esqueci. Que vocês puderem imaginar. E, Lilian, passa as suas redes, fala dos seus projetos. Então, eu vou passar rapidinho aqui para vocês. A gente tem um projeto muito bacana para psicólogos, chama Psilink. É o primeiro app do mundo para psicólogos. Então, podem baixar no celular de vocês, Android, iPhone. Então, é uma comunidade de psicólogos, porque a gente sabe que existe uma grande epidemia se formando aí na questão de adoecimento mental e que sozinhos a gente não consegue. Então, que as pessoas possam ter esse acesso a essa comunidade. Lá tem plataforma, tem conhecimento, tem cursos, tem formação internacional em terapia do esquema, vamos pensar atualizações para várias áreas, diversas áreas de aperfeiçoamento. E tem também a questão de técnicas vivenciais, de segmentação, de terapia de casal. Então, assim, tem para todos os gostos de conhecimento, mas o nosso objetivo principal é promover conhecimento de qualidade sem fronteiras. Então, a gente está buscando nomes de referência no mundo também para que a gente possa fomentar essa grande comunidade, esse movimento da nova era da psicologia, uma psicologia onde a gente pode sim conectar e, inclusive, usar a conexão como ferramenta de cura. Legal demais. Pô, telespectadores, aproveitem, entendeu? Aproveitem essa oportunidade. Muito obrigado novamente, Lilian. Foi ótimo. Nos vemos na próxima. Então tá bem, vou ficar aguardando então. Até mais, pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau.